Tá dado play, seja bem-vindo a mais um vídeo. Espero que você goste. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que já está batida, todo mundo já faz vídeo sobre isso, conversa sobre isso, debate sobre isso, mas eu queria dar o meu ponto de vista sobre o networking, sobre essa rede de contatos que você vai formulando e criando ao longo da sua vida e que muita gente vê como negócio, muita gente vê como um canal de prospecção, mas pouca gente fala sobre as vantagens, as desvantagens, sobre como fazer isso da maneira correta e até mesmo se vale ou não a pena fazer, dependendo do que você faz aí no teu escritório, a forma como você leva a tua advocacia. Primeiro a gente tem que contextualizar o que é o networking. Networking não é amizade, networking não é conversa de comadres. Networking é uma forma, se bem feita, de alcançar os objetivos do escritório, os objetivos do seu negócio, da sua vida e te tornar uma autoridade para fazer com que você seja lembrado pelas pessoas certas no momento certo, quando elas tiverem que resolver uma dor específica. Qual é a grande questão? Desde que a gente é criança, somos seres que gostamos de conviver em sociedade. Aliás, o ser humano é um ser social. E aí, existe essa necessidade de que nós estejamos convivendo em harmonia com outras pessoas. Pelo menos se você é um ser humano normal e psicologicamente estável, você tem essa habilidade social de conviver com outras pessoas e conseguir ali, durante essa sociabilidade, construir relações saudáveis e úteis para a tua vida. Qual que é a grande questão? Quando a gente é criança, essa habilidade social de se conectar, de conversar com as pessoas, ela é muito mais fácil, é algo inato. Toda criança gosta de conversar, tem curiosidade. Todo mundo é assim. Eu era assim quando era criança, você era assim quando era criança, e como eu falei, se você for uma criança normal, foi assim durante a sua infância toda. Só que a gente vai crescendo e as nossas ambições, os nossos desejos, também vão se desenvolvendo. Os nossos medos, a nossa vergonha, igualmente eles vão crescendo ao longo da nossa jornada. E também o nosso senso crítico. Por isso que a gente começa a se tornar um pouco mais exigente com quem a gente quer conviver, com quem a gente não quer conviver, e começam a se formar as tribos. Dentro dessas tribos, você normalmente encontra pessoas que têm a mesma percepção intelectual, a mesma percepção profissional, a mesma percepção de visão de mundo. É por isso que elas se juntam e se unem em uma tribo, porque elas se sentem confortáveis em conversar com essas pessoas que têm uma linha de raciocínio mais ou menos parecida. Quando a gente entra na faculdade, a gente começa a encontrar pessoas que, embora estejam seguindo pelo mesmo caminho profissional, que tinham a mesma linha de raciocínio profissional, não obrigatoriamente têm a mesma visão de mundo. Mas você entende, ou pelo menos deveria entender, se você é estudante de direito, que durante toda a tua graduação tu tem que ir construindo relacionamentos que vão ser importantes para o teu futuro, porque ali dentro da faculdade vão estar os futuros juízes, desembargadores, promotores, procuradores, advogados, parceiros do teu negócio, enfim, ou até mesmo, dependendo se você não tem um perfil empreendedor, a pessoa que vai ser dona do escritório que um dia você pode ir trabalhar para ele. Literalmente na hora que eu estou gravando o vídeo começa a tocar o alarme de um carro, mas vamos continuar aqui. Eu espero que dê tudo certo e esse alarme pare de tocar o quanto antes. Ó, parou. Bem no time perfeito. Agora vamos lá. Dentro da tua sala de aula vão estar as pessoas que provavelmente conviverão com você profissionalmente falando. A não ser que, enfim, você faça uma transição de carreira ou mude. Em algum momento ou outro vocês vão ter um relacionamento ali. Pensando nisso, eu queria falar com você nesse vídeo algumas vantagens e desvantagens do networking, né? Então, entendendo que o networking, voltando, não é fazer amizade, mas sim criar um tipo de relacionamento que possa ser útil para você e vantajoso, é o momento que a gente tem que parar para pensar quais são as vantagens e quais são as desvantagens e como você deve se posicionar de maneira intencional para conseguir alcançar esses objetivos. Então, feito essa introdução, bora lá, qual que na minha percepção é uma das grandes vantagens do networking. Uma das principais vantagens é acelerar o fechamento de um contrato, por exemplo, através da percepção de autoridade. Porque dentro do networking está ali a indicação, o boca a boca. E através dessa indicação, desse boca a boca, o cliente que senta na tua mesa para conversar lá no teu escritório, ele já vem praticamente comprado. Então ele já vem confiando em você
através de uma autoridade que foi transferida por outra pessoa que ele já conhece. Essa é uma das grandes vantagens do networking. Quando você se conecta com as pessoas corretas, quando você mantém um vínculo social com as pessoas corretas, elas vão te indicar bons clientes. Pessoas que já vêm com uma autoridade muito grande percebida em relação a você. Pessoas que realmente querem contratar os teus serviços porque acreditam que eles conseguem resolver o problema e conseguem resolver a dor delas. Além disso, você consegue de maneira orgânica mesmo, e às vezes de maneira não intencional, tu consegue criar uma autoridade com relação às pessoas que te veem no teu ciclo social ou no teu ciclo profissional. Então vamos supor, quando você se posiciona de maneira estratégica, você começa a ser convidado pelos teus amigos, pelos teus colegas de profissão para palestrar, para participar de eventos, começa a ser visto como uma pessoa que está em ambientes onde todos ali estão buscando um desenvolvimento, estão buscando um crescimento. E aí, com base nisso, você começa a ter essa sua autoridade percebida, crescendo de maneira mais orgânica, mais natural. Não é algo que você vai estar fazendo de maneira intencional em 100% do tempo. Se torna algo inato ao fato de você estar buscando networking. Por exemplo, aqui na minha cidade eu faço parte da AGE, que é a Associação dos Jovens Empresários. E lá, uma das coisas que a gente aprende desde o dia que a gente entra é que é proibido vender para quem está ali dentro. Ou seja, você tem que ir para as reuniões, para os almoços, para os encontros, para as palestras, enfim, para tudo que a AGE promove, com uma visão de se conectar, de conhecer pessoas, conhecer outros tipos de negócios, de oferecer primeiro para depois você receber algo em troca. E criar realmente um laço, embora de maneira intencional, um laço verdadeiro com as pessoas que estão ali dentro. Então, quantas vezes eu já não fui ajudado e já ajudei pessoas lá dentro da AGE, ou do meu setor, ou de outros setores. Porque quando a gente faz isso de maneira genuína, quando a pessoa percebe que você está ajudando ela de maneira genuína, ela ativa automaticamente uma percepção de generosidade, uma percepção de reciprocidade, ou seja, ela também quer te ajudar. E muitas vezes é dali que traz um terceiro ponto, uma terceira vantagem que eu gosto muito de ver no networking, que é exatamente a formação de um grupo, de um ciclo de parcerias estratégicas. Então, por exemplo, na mesma AGE, você vai encontrar advogados dos mais diversos setores, você vai encontrar dentistas, você vai encontrar médicos, você vai encontrar, por exemplo, uma grande amiga minha, ela tem uma empresa de extintores de incêndio, você vai encontrar donos de imobiliárias, donos de construtoras, enfim, pessoas dos mais diversos ramos. O que isso é legal? Você começa a ter uma visão de mundo muito maior, uma visão macro de mundo. Uma das palestras que eu me lembro que eu fui sem nenhum tipo de pretensão de absorver qualquer tipo de conteúdo que fosse me agregar foi uma matéria sobre hidrogênio verde e o papel do hidrogênio, de como o mercado do hidrogênio verde está vindo forte aí nos próximos anos. Eu saí de lá com a cabeça fervendo, porque eu observei ali, através das palavras do palestrante, um mercado muito grande da advocacia que vai ser aberto em torno das empresas, dos negócios que vão ser criados através desse mercado do hidrogênio verde. Então, não diretamente é algo que está ligado à minha profissão ou ligado à minha atuação, mas algo que pode indiretamente impactar de uma maneira positiva. Então, sempre que você tem essa oportunidade, mesmo que você ache que aquilo não vai agregar porque você não gosta do tema ou porque você não entende nada daquilo que vai ser falado, não deixa de ir. Aproveita a oportunidade, porque pode ser que você saia e esteja aberto para ouvir, tá? Não fica lá presente naquele local esperando para dar uma resposta ou simplesmente achando que o palestrante ou as pessoas que vão estar lá te devem alguma coisa. Vai com a cabeça de estudante, vai realmente para aprender sobre o conteúdo que está sendo falado. E aí eu tenho certeza que dali podem sair grandes parcerias, podem sair grandes negócios. Por exemplo, eu atuo com imobiliário e saúde dentro do meu escritório. Então, já saiu parceria para a parte do imobiliário, já saiu parceria porque o plano de saúde estava negando concessão de um tratamento home care para o pai de um dos meus amigos lá da AGE. Então, assim, e várias outras comissões da OAB, BNI, enfim, sindicatos
esteja aonde os seus potenciais parceiros e aonde os seus potenciais clientes estão. Também outra coisa, não fica achando que você tem que estar apenas em ambientes onde estão advogados, porque o networking ele também tem que ser estratégico com pessoas fora do teu nicho, porque às vezes quando você vai para locais onde tem apenas advogados, termina que tu vai estar ali em um ambiente em que muitas vezes a pessoa ela não vai te indicar. Na minha percepção, existem dois tipos de networking quando você pretende ir para um ambiente como, por exemplo, as comissões da OAB, certo? Falando aqui de maneira bem institucional e transparente. Existem aquelas comissões em que você vai para aprender. Então, por exemplo, se eu entro em uma comissão, vamos supor, de direito imobiliário, é muito bom porque para a minha área eu vou aprender sobre assuntos que eu sei que tem outros advogados que têm um perfil de mais estudo, um perfil mais intelectual, que estão estudando sobre o mercado, que estão próximos de pessoas que estão diretamente ligadas ao cenário do ramo imobiliário aqui em Fortaleza. Então, ou no Ceará como um todo, no Brasil como um todo. Então, isso me permite aprender mais sobre o cenário, não só do direito imobiliário, mas do cenário da construção, o cenário dos imóveis aqui na nossa região. Outra coisa, eu posso participar de comissões que, na verdade, vão ser portas abertas para parcerias. Então, por exemplo, participar de comissões como comissões de empreendedorismo, comissões de marketing, comissões de startup, comissões de direito digital, que são outras possibilidades que você pode participar e a partir dali surgirem boas parcerias, porque são profissionais de áreas diferentes das suas, mas que são complementares e você pode, por exemplo, crescer a tua carteira de clientes simplesmente com um único passo que foi dado, que foi chegar em uma comissão de pessoas diferentes, tornar aquele ambiente ali agradável, se tornar uma pessoa agradável e útil para eles e a partir dali formatar parcerias estratégicas. Agora, o que do meu ponto de vista seria uma maneira errada ou quando você não deveria fazer networking? O primeiro ponto é quando você faz networking sem foco, quando você faz networking simplesmente por fazer. Você acha que aí ali está presente, as pessoas vão olhar para a sua cara e só por olharem para a sua cara elas vão te indicar. Não é assim que funciona. Quando você faz networking sem intencionalidade ou quando você faz com a intencionalidade errada, as pessoas claramente vão ver que tu só é uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que quer chegar ali para sugar, para extrair o que elas têm a oferecer, mas não tem nada a agregar. Então, automaticamente, se esse é um ambiente que busca o crescimento, ele vai te excluir. E você vai se sentir excluído por conta própria, porque você vai perceber que aquilo ali não é um ambiente para você. Se você tem essas características de querer só sugar, de querer extrair, de não agregar em nada, pode ter certeza que ninguém vai querer ficar do teu lado. Nem os teus amigos de profissão, muito menos aqueles que não são da tua área, mas que poderiam te ver como um parceiro. Então, quando você faz isso sem foco, por exemplo, quando você não tem uma intenção correta, eu vou dar um exemplo aqui de um dia que eu estava no meu escritório, no meu antigo escritório onde eu tinha uma sociedade, e a gente decidiu que ia participar de um grupo específico ali de networking. E aí eu parei para pensar, cara, mas o que é que eu vou fazer nesse grupo? O que é que eu tenho a agregar? Eu não tenho nada a agregar, não sei de nada. É um tema que a gente já conversou, já debateu. Eu não gosto, eu não faço questão de aprender, não faz sentido para mim. Não está ligado às minhas crenças pessoais, à minha visão de mundo. Então, se eu fosse para um ambiente como aquele, claramente eu não conseguiria fazer um networking correto, eu não conseguiria me conectar com pessoas de maneira genuína, eu não ia agregar em nada. Então, a gente também tem que saber quais são os nossos limites, porque senão a gente se torna só um peso, só um estorvo, e a gente se torna uma pessoa chata na sala, sabe? O elefante branco. Todo mundo ali tá conversando e você é aquele cara que fica balançando o copo na festa enquanto todo mundo dança. Então, se você não vai dançar conforme a música, é melhor que você não participe de um grupo como esse. Outra coisa, qual é um grande problema também, é que o networking, se feito da maneira correta, ele exige que você esteja presente, que você seja constante e que você mantenha as suas habilidades sociais. Então, que você converse, que você mantenha uma troca de conversas durante um tempo para ir alimentando esse relacionamento que você foi construindo com essas pessoas daquele ambiente. Então, é como se fosse uma planta. Você coloca o adubo, você coloca os nutrientes, você vai regando essa planta, vai podando, vai cuidando dela, assim como uma bonsai, para que ela cresça
e fique sempre da melhor maneira possível, cresça saudável. Um relacionamento é da mesma maneira. Se você não vê um relacionamento dessa forma em que você tem que cuidar, que você tem que zelar, que você tem que manter com constância e equilíbrio o cuidado daquele relacionamento, então para você o networking não vai valer a pena também. Vai ser só um espaço em que você vai se desgastar emocionalmente, você vai estar em um ambiente com pessoas que você não gosta ou que você não quer manter contato, simplesmente porque você está com interesse no que elas têm a oferecer. Isso vai ficar bem claro para elas e com certeza elas vão te expurgar dali, porque você é um ser alienígena, é um ser que não deveria estar presente naquele local. Então, quando você faz networking sem constância e quando você faz isso sem as habilidades sociais corretas, infelizmente você vai ser uma pessoa desagradável de conviver naquele ambiente. Então é melhor que você sequer tivesse entrado. Agora uma dica, obviamente. Se você não tem habilidades sociais, mas você quer fazer networking, então se esforce para parecer sociável até o momento em que você aprenda a ser sociável, certo? Então essa é uma sugestão para você que é um pouco mais antissocial ou uma pessoa que é mais introvertida, mas que quer estar em ambientes como esse, ambientes de crescimento, ambientes de networking que você pode crescer. E por fim, gera um desgaste quando você faz networking com as pessoas erradas. Eu me lembro de um colega meu que ele tinha entrado num grupo de pessoas que, à época, há uns 6, 7 anos atrás, vendiam robôs de opções binárias. E aí ele vendia aquilo como se fosse coisa de outro mundo, como se aquilo fosse um super sucesso. E ele contando pra mim, eu fui caindo na conversa, fui acreditando, fui entendendo, e eu me percebi, às vezes até falando bem daquela ideia que ele estava contando pra mim, que ele estava me mostrando. Até o momento em que eu percebi que aquilo era uma grande mentira, uma grande farsa, era um esquema de pirâmide muito bem montado ali para prejudicar as pessoas que fossem entrando. Eu falei, cara, isso aqui tá muito errado, saí de perto. Fui para longe dessas pessoas, porque assim, eu sabia que aquilo dali em algum momento prejudicaria alguém, incluindo a mim. Outra grande coisa, quando você fecha parceria com parceiros que têm uma conduta que não é muito legal, uma conduta ali de uma pessoa que você deveria desconfiar e querer manter a distância, porque quando a pessoa ela tem essas características de não ser uma pessoa confiável, de agir de maneira ardilosa, de agir de maneira fraudulenta, ficar fazendo falcatrua, normalmente as pessoas que ela vai te indicar, elas estão vindo com uma percepção de você que não é a realidade. É uma percepção fictícia que foi criada de você, porque aquela pessoa queria enganar esse cliente. E ganhar o dinheiro em cima dele, obviamente. Então tome muito cuidado com as pessoas que você quer manter no teu ciclo social, ou as pessoas que em tese você vai fazer esse networking, porque pode ser que termine te causando um sério prejuízo atrelar a sua imagem e a tua carreira e o teu histórico com pessoas como essa. Podem te prejudicar bastante. Então esses são alguns pontos que eu trouxe, tanto de vantagens quanto de desvantagens, o que vale ou não a pena fazer com relação ao networking, do meu ponto de vista, do que eu acho que seria a maneira correta de se trabalhar. Conta aqui para mim nos comentários se você gostou, se você acha que faz sentido para você trabalhar um networking de uma forma muito mais humanizada, um networking de uma maneira muito mais intencional positivamente, sendo útil para as pessoas que estão nesse ambiente onde você quer se inserir. Uma outra coisa, eu vou abrir aqui um espaço para falar, afinal o vídeo é meu, então eu vou abrir um espaço para falar sobre um grupo que eu entrei esse ano, que se chama Revers 3. É um grupo de infoprodutores, onde se juntam vários infoprodutores aqui de Fortaleza. Normalmente a gente se encontra uma vez por mês para debater sobre estratégias, para debater sobre os resultados e às vezes para conversar sobre o dia a dia mesmo, ali uma troca ou outra com relação aos acontecimentos desse universo de infoprodutos. Eu comecei a gostar disso e aí graças a eles criei mais coragem para criar o meu primeiro infoproduto, né? Inclusive aqui na descrição desse vídeo tem o método MAP, que é um método que eu criei onde eu explico todas as técnicas, os gatilhos mentais que eu aprendi com o Flávio Augusto durante um ano de mentoria que eu tive com ele. E, enfim, se você tiver interesse, dá uma olhada lá na landing page, sem nenhum compromisso. Mas fui incentivado por eles a criar isso e assim, não me cobraram nada, as sugestões que me deram foram ótimas. A gente está desenvolvendo esse produto e outros cada vez mais. E eu percebi que, por exemplo, embora eu fosse a pessoa que menos sabia sobre infoprodutos, eles sempre tentavam me trazer para esse universo, tentavam me incluir naquilo dali. E eu fui pegando gosto, e dali surgiram parcerias, por exemplo, para elaboração de contratos de coprodução, análise de contratos
de infoprodutores que queriam lançar um produto. Elaborei um acordo de sócios para 2 deles que queriam encerrar uma sociedade que eles tinham individualmente, encerrar a empresa e criar uma sociedade entre eles, trazendo os produtos que ambas as empresas já tinham individualmente. E assim, cara, isso foi incrível, foi uma oportunidade que eu me dei de estar em um ambiente que eu não sabia de nada, não sabia como funcionava, mas era entusiasta do tema e fui aprendendo, fui crescendo, estou me desenvolvendo ainda nesse mundo, mas é um ambiente em que eu primeiro quis sentar, aprender, escutar, depois comecei a falar uma coisinha ou outra, fui percebendo que em uma coisa ou outra eu podia agregar e fui agregando. E assim, cara, é um ambiente incrível. Esse final de ano a gente vai fazer uma confraternização. Parece que eu já faço parte ali do Revest 10 há muito tempo. E é algo que só foi possível também, graças ao networking que eu fiz com o Tom, meu sócio na agência de marketing jurídico. E um grande amigo que eu conheci graças à OAB, graças à ESA. E ele me levou para esse universo porque ele era contador de um desses infoprodutores. Então, assim, para você ver que o networking, se feito da maneira correta, ele pode te alavancar, ele pode te crescer e trazer grandes oportunidades e amizades, ao mesmo tempo que se você faz isso da maneira errada, como aquele outro caso que eu contei, também pode te levar para o fundo do poço e te colocar em maus lençóis. Então era isso, veja muito bem com quem você vai conversar, com quem você vai se relacionar, seja interessado em ajudar as pessoas e não interesseiro, esteja em ambientes que se coadunam, que tem uma linha de raciocínio, uma visão de mundo parecida com a sua, uma visão de mundo que você quer desenvolver, mas ainda não tem. Esteja aberto ao aprendizado e acredito que assim, com certeza, você vai ter um networking muito proveitoso e feito da maneira correta. Levando em consideração tudo isso que a gente conversou, espero que você tenha gostado do vídeo. Se assistiu aqui até o final, me fala a tua opinião, é sempre bom conversar com você. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo.